principalmente através da globalização. Esse modelo neoliberal caracteriza-se em 3 pontos, no meu ver. O primeiro ponto é a concentração. Concentração financeira, concentração das terras, para cada vez mais, dos fatores de produção, né, para cada vez mais ter um controle global desses fatores de produção, né, pelos poderes capitalistas. Isso é uma parte. Então, isso traduz-se, assim como eu disse, por exemplo, quando se fala das terras, traduz-se em concentração de grandes surfaces, né? Grandes áreas de produção que produzem as latifúndias, né? no Brasil e em outros países, essas grandes fazendas, não? De milhares de hectares, que servem 2 ou 3 pessoas, uma pequena família, que tem algumas cabeças de bois, porque precisam de pelo menos um boi ou 3 máximo por hectare, porque senão, como não há outro investimento, é a melhor forma de rentabilizar a terra. Naquele mesmo momento, há milhões de pessoas morrendo de fome, porque foram tirando das suas terras de origem, as suas terras nativas, pelos colônios, que colocaram os residentes, os donos locais tradicionais da terra, nas rochas, né, naquelas partes das montanhas, onde não se pode produzir nada, as melhores terras ficarem para os colônios e seus descendentes, que também depois agarraram-se nessa herança e não procuraram trazer nenhuma mudança para a justiça, para aqueles que foram tirados das suas terras. E qual é o resultado disso? E o sistema capitalista e neoliberal justifica isso muito bem, a dizer, não, se nós queremos modernismo, se vocês querem que nós garantimos alimentos suficientes para o mundo todo, só pode funcionar dessa maneira. Temos que ter grandes áreas para mecanizar as áreas, para trazer insumos, para produzir 7 toneladas por hectare, não sei o que mais. E foi assim que conseguiram justificar que, na altura, Zimbábue era o celeiro da África Austral, porque produzia muito, porque os brancos, desculpem a palavra, tinham as terras concentradas, podiam colocar máquinas, podiam produzir 7 toneladas de milho por hectare e estavam a alimentar toda a gente. Tudo bem. Isso é uma visão que se pode defender, mas há outra visão que é necessário olhar também. Mas, basicamente, qual é o resultado disso? O resultado social que esse sistema produz. O resultado social é que, onde havia 500 hectares partilhado por pelo menos 100 ou 200 pequenos camponeses africanos, hoje são 500 hectares geridos por uma pessoa, que muitas das vezes até nem é o dono. É apenas um gerente recrutado para gerir aquela fazenda. O próprio dono já está ou a dormir perto de uma praia, ou a fazer outros negócios, apenas investiu o seu dinheiro. É isso que é o capitalismo, é o trabalho do capital. Nem é o trabalho do próprio dono do ser humano. Portanto, o resultado é a exclusão de milhões de pessoas do meio rural para as cidades. Aqui, em Europa, funcionou bem na altura, porque foi o mesmo, não é para nos enganarmos, foi a mesma coisa em Europa também. Mas funcionou bem aqui em Europa. Por que funcionou bem? Porque havia no mesmo momento a Revolução Industrial, que fez que havia um tecido industrial capaz de absorver essa massa de população rural que saía por fracasso do seu sistema de produção frente ao sistema capitalista, que saía do mundo rural para as cidades. Havia a Revolução Industrial para absorver essas pessoas. Infelizmente, em África, o tecido industrial, primeiro, já era muito fraco, enfraqueceu-se mais com o FMI e o Banco Mundial, que decidiram, a partir dos anos 80, que não, agora temos que aplicar o programa de ajustamento estrutural e que as vossas indústrias não são produtivas, não são rentáveis, é melhor fechar para receber tudo de fora. É muito mais fácil receber de fora com custos mais baixos do que produzir vocês mesmos. A vantagem comparativa, dizem eles, não? Portanto, os nossos tecidos econômicos não estavam preparados, aliás, industriais, não estavam preparados a absorver a massa da população que ia sair dos meios rurais para a cidade com essa invasão do sistema neoliberal. E qual foi a consequência disso? A consequência foi
bidonville, como é que se diz? Bidonville? Subúrbio. Favelas, digamos, subúrbios, do tipo de Kibera, no Quênia, que é o subúrbio mais grande da África, que tem mais de 1 milhão de habitantes, parece, não? You have more than 1 million inhabitants in Kibera. Yeah. 3 million. 1.5.2. Okay. Almost. Então, tem 2 grandes subúrbios em Nairobi, em redor de Nairobi, no Quênia, que totalizam 3 milhões de habitantes que vivem em situações dos mais degradantes. Né? Não tem saneamento. Até eu fui contado que as pessoas, depois de defecar, colocavam num sacola de plástico e botavam pela janela. E pronto, entrava na casa do vizinho, o vizinho pegava, botava na outra casa, pronto. Porque não existe sistema de saneamento. Podemos rir disso, mas é dramático para as pessoas que vivem essas realidades. E essas pessoas foram tiradas das suas terras por causa do sistema neoliberal. Né? Portanto, isso é um dos problemas que faz que, nesse momento, não se pode dizer, vão lá fazer a vossa segurança e soberania alimentar. O modelo neoliberal, que está cada vez mais globalizado, tem que mudar. Mas agora, podemos pensar qual é a origem desse problema. Por que é que estamos nessa situação? Eu diria que estamos nessa situação por incapacidade e falta de vontade política dos dirigentes africanos. Porque, de facto, se aceitamos que desde os anos 60 os países africanos já estão independentes, já não são colônias, têm que assumir a sua soberania. Estamos a falar de soberania alimentar. A soberania alimentar implica soberania. E o que é soberania? É a capacidade de decidir por si mesmo o que eu quero fazer e fazer à sua maneira. Isso que é soberania. Portanto, considero eu que os nossos dirigentes políticos em África ou são incapazes, ou então abandonaram a sua, ou digamos, não têm a vontade política de afirmar a sua soberania como Estados africanos soberanos. E por que não podem? Porque talvez seria muito fácil, né, colocar toda a pedra para eles, não? Talvez há assuntos. E procurando saber por que de facto não estão a assumir a sua soberania, podemos procurar saber. E podemos ver que, por exemplo, uma coisa que podiam ter feito é de subvencionar, né, a agricultura africana, não? Como se vocês fazem aqui em Europa, não? Vocês não estão a subvencionar os vossos agricultores, sim senhor, né? A Europa faz igual. Por que nós, África, não teríamos direito de fazer isso? Não temos direito porque o Banco Mundial e a FMI decidiu que nós temos que aplicar os programas de ajustamento estrutural e dizem que nós temos que ir para menos Estado. Lembro-me, na altura, eu vivia no Senegal e o antigo presidente do Senegal, Abdou Diouf, tinha colocado um lema que parecia, para mim, jovem na altura, me parecia até tão bonita que eu até me alegria disso. Diziam, menos Estado, melhor Estado, na altura. Mas o que é que significava menos Estado, melhor Estado? Menos Estado significa que o Estado tirava todos os seus compromissos nos setores que o Banco Mundial e a FMI não considerava produtivo, não considerava rentável. Educação, saúde, e todos esses setores chaves para o desenvolvimento. O Banco Mundial e a FMI obrigaram os nossos países a não subvencionar esses setores, a não apoiar e sustentar esses setores chaves para o nosso desenvolvimento, dizendo que não são rentáveis. Vocês têm que aplicar um programa de ajustamento estrutural. Isso que era menos Estados. Eu, jovem, na altura criança, eu me alegria. Hoje em dia estou chocado, estou escandalizado. Outra coisa que os dirigentes africanos podiam ter feito para garantir a nossa soberania é de proteger os produtores